Agora, a água, é o que a gente falou, ele tem a lembrança da barriguinha da mãe, aquela vida que foi boa, né? Então, se ele seguir aquilo que a gente falou do banho, é extremamente prazerosa para a criança. E aí, depois, a mesma coisa, você pode sentar no tapete, com os brinquedos também, com apoio, por exemplo, 6 meses, ele ainda não sustenta totalmente as costas. Então, eu vou ter que estar apoiando esse tronco para que ele fique sentadinho no tapete. Só que o tapete, ele se movimenta. Quando ele se movimenta na água, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando toda a musculatura dorsal dele. Então, isso vai dar mais condição ainda para quando ele estiver em terra, ele sentar melhor, tá? E aí ele vai conseguir tirar, vai fortalecendo essa musculatura, vai tirando o apoio, né? E aí depois ele vai sentar sozinho. Conquistou o sentar, a gente vem para o próximo passo, né? Que é o rastejar e o engatinhar. Então, aí a importância do brinquedo à frente no tapete, para que ele tente ir em busca do brinquedo. E aí ele vai fazer a força do bracinho e das pernas. Isso vai dar condição para ele engatinhar depois. E o engatinhar vai ser muito importante para a questão da marcha depois, o andar, né? Então, ele fortaleceu essa perna, ele fortaleceu esses braços, então ele fica de pé, vai dar o equilíbrio. E o tapete, por ele ter a movimentação, como a gente falou, ele trabalha muito a questão do ouvido, que a gente tem o sistema vestibular dentro do ouvido. Então, esse trabalho do sistema vestibular contribui para a marcha da criança depois andar fora da água. Então, todo esse trabalho dentro da água prepara a criança para a marcha, para o andar dela. Então, aí a importância, principalmente das crianças prematuras, né, fazerem a natação, porque você vai estar trabalhando todo esse sistema dela, músculo esquelético, músculo sensorial, né? Ô Sandrinha, e quando um bebê pode começar com aula de natação, né? Porque você fala muito dos 3 meses, né? Aqui, por exemplo, na verdade, até pelas experiências que eu tenho, né? Não sei se é algo assim cultural geral, mas sempre, para mim, os bebês aparecem um pouco maiores do que no Brasil, né? No Brasil sempre apareceram bebês menores, tal. Eu queria, pelo menos, que você explicasse como a gente trabalha no Brasil, né? Então, quando eles começam e de que forma a gente faz essa aula de bebês, né? Porque tem muita gente que vê esses vídeos, né, desse método forçado e já associa com a aula de bebê, e é muito difícil conseguir quebrar esse conceito, né? Já que esses vídeos são os que mais viralizam mesmo, né? Porque realmente chama atenção, mas a gente faz um trabalho com os pais dentro da água, né? Até para os pais também saberem como brincar com o filho. Então, eu queria que você falasse, né? Quando começa, de que forma pode começar, né? E a forma como a gente interage ali com os pais, que é bem importante. Então, foi criada uma cultura, né, que a natação poderia começar só a partir do 6º mês pela questão da vacinação, tá? Só que hoje, com todos os estudos que a gente tem com os pediatras, né, o que a gente entende? Que o sistema imunológico da criança não depende só das vacinas. As vacinas são extremamente importantes, devem ser tomadas, tá? Lógico, a gente vai respeitar também aquela parte da medicina que não gosta, né, que não tem essa cultura, então a gente respeita os dois lados, mas a gente tem que entender que, então, o sistema imunológico nosso não depende só das vacinas, depende muito da questão do sono, da alimentação, né, da amamentação, e principalmente da questão emocional também. Então, coisas que a gente não entende às vezes. Quando a criança não tem o amor dos pais, não tem o carinho dos pais, a atenção dos pais, ou se é um lar onde os pais brigam muito, esta questão anímica da criança, que é o que a gente está falando, que é a questão emocional dela, fica muito prejudicada. E isso vai mexer com o nosso sistema imunológico. É só a gente perceber que quando a gente está muito preocupado, quando a gente está estressado, então o que começa a acontecer com a nossa saúde? A gente começa a ficar debilitado, né? Por quê? Porque o nível de cortisol, que é a substância química, né, que é descarregada no nosso organismo, vai fazer com que a gente tenha outros tipos de doenças. Então, quando a gente está bem, quando a gente está feliz, tranquilo, com as nossas necessidades saciadas, o que acontece? A gente está tendo serotonina, dopamina, e quando a gente não está bem, a gente está tendo, então,
o cortisol, e isso vai prejudicar a nossa saúde. Então, é isso que a gente tem que entender. O bebê, a alimentação é fundamental, porque ele utiliza mais de 50% dos alimentos que ele ingere é para energia para o cérebro. Então, o desenvolvimento dele é muito importante. O ferro é muito importante nessa criança, porque é o que vai contribuir para a memória dela, né? Então, se ela não tem o ferro na alimentação dela adequada, então ela pode ter um prejuízo nessa questão da memorização, tá? Então, é o que a gente está falando. Para eu começar a natação, eu não posso pensar só em vacina. Eu tenho que pensar nesse todo, tá? Então, se eu nasci, tive uma gestação boa, a mamãe se alimentou direito, esse bebê já vem com o sistema imunológico bom, e ele nasce, a mamãe continua com a amamentação, se possível, vai ser melhor ainda. Por quê? Porque o leite materno tem um anticorpo chamado IgA, que os outros leites não têm. Então, esse organismo vai ficar mais forte ainda. Então, se ela pode dar o seio, é o ideal. Agora, se essa criança não puder ter a amamentação materna, tudo bem, vai entrar com leite complementar, mas que ele também seja de qualidade, que aí vai ingerir mais água, né, nessa criança, para o intestino dela não ficar preso. Então, aí vão ter outros cuidados. Depois vai ter a introdução da fruta e assim por diante. Então, a questão da alimentação, o sono é fundamental. Se a criança não dorme direitinho, o sistema nervoso dela fica desregulado e ela vai ser uma criança muito irritada. Então, é importante isso também. Então, a gente entende que para eu estar bem, eu tenho que estar com tudo, todas essas questões bem. Então, se está tudo em ordem, eu posso começar a natação cedo? Sim. Caiu o cordão umbilical? Dá para ir para a piscina. Mas desde que essa piscina seja extremamente com uma qualidade de água muito boa, uma filtragem 24 horas da piscina, tá? O tipo de tratamento, tudo bem? Pode ser o que você achar que é o melhor, cloro, ozônio, UV, mas desde que isso que a gente está falando, que essa qualidade da água, então, esteja impecável para receber esse bebê o menor possível. E a temperatura da água, porque como ele quase não tem a gordura corporal, é muito pouca ainda, então ele perde a temperatura muito rápido, através da respiração, através do movimento, através da cabeça, né? O calor dissipa. Então, essa criança vai perder a temperatura muito rápido. Então, essa água vai ter que ser quentinha também. Qual a temperatura ideal para o bebê, Sandrinha? Então, até o 3º mês, essa temperatura tem que estar em torno de pelo menos 33, 34 graus, tá? Porque senão ele vai perder. Agora, é importante entender que a temperatura externa influencia muito nessa temperatura da água. Se eu tenho uma temperatura ambiente equivalente, ou seja, o ambiente é... Nossa, sumiu a palavra. Aquecido, tá? Esse ambiente é aquecido, então eu não tenho uma perda de temperatura rápida. Agora, se esse ambiente não tem esse aquecimento central, que a gente chama aí eu vou ter que ter uma temperatura de água maior, tá? Se esse ambiente é quente, até uma piscina às vezes de 30 graus, 31 graus, você consegue se sentir bem, porque você não tem essa perda de temperatura rápida. Agora, se esse ambiente não é aquecido, eu vou ter uma perda de temperatura maior, né? E como que eu chego nessa temperatura de 33 graus? Porque normalmente o bebê nasceu, o banho em casa é 35, 36 graus, porque a nossa temperatura corporal é 36 graus. Então, o banho, quando acontece o nascimento, vai ser 35, 36. Eu tenho que ir abaixando essa temperatura até o 3º mês para chegar nesses 33 graus. Porque aí, quando ele chega na piscina, ele está acostumado. Se eu não fiz a baixa de temperatura, ele vai chegar na piscina de 32, 33 graus, ele pode chorar. Por quê? Porque ele pode sentir frio. E aí a gente acha que ele não está gostando da aula de natação. E não é, tá? É simplesmente que ele está estranhando a temperatura. A mamãe dava um banho de 35, 36 em casa e ele foi para uma piscina de 32, 33. Ele vai sentir desconforto. Tá? Então, essa temperatura é importante fazer a baixa de gradativa para quando você vai para a aula de natação. E quando a gente fala em aula de natação, é claro a gente também entender que é o seguinte, o que quer dizer essa aula de natação? Né? Esse nome, ele foi dado para uma forma de entendimento dos pais. Mas, na realidade, se eu não trabalhar aquela natação que visa só a sobrevivência da flutuação dorsal, eu vou estar trabalhando o quê? Na realidade, uma estimulação aquática, uma educação aquática, ou uma estimulação psicomotora aquática,
né? Então, a gente pode dar vários nomes aonde não seja a natação, porque a natação normalmente está vinculado à aprendizagem dos 4 nados na cabeça de muitos pais, de alguns profissionais também da área. Então, é isso a gente entender. Eu posso até chamar de natação para bebês, não tem problema nenhum, mas desde que eu deixe claro para a cabeça dos pais, né, de compreensão dos pais, de que o que eu vou estar trabalhando nessa aula de natação? Né? Eu vou estar trabalhando o desenvolvimento geral, global dessa criança, ou eu vou estar trabalhando só flutuação dorsal? Qual é a proposta do trabalho? E também eu acho assim, é muita orientação, né, para os nossos pais. Mesmo que eu opte pela flutuação dorsal, qual maneira que eu vou estar trabalhando isso? De uma maneira forçada, onde eu dou prejuízos emocionais e até fisiológicos para o bebê, porque a gente falou do cortisol, tá? Ou eu estou dando um benefício de uma natação onde eu trabalho uma flutuação dorsal, mas de uma forma tranquila, mas eu também trabalho outras questões para o desenvolvimento dela que vai influenciar na marcha dela, como a gente falou. Tá? E se eu ficar só na flutuação dorsal, eu não estou contribuindo para o andar dela, o caminhar dela depois. Né? Eu estou fazendo só o quê? Só uma flutuação dorsal. Tá, ela aprendeu, só que ela caiu na piscina. Ela tem lá 7, 8 meses. E aí, ela vai ficar lá por quanto tempo flutuando de costas? Ela não vai conseguir sair da piscina sozinha. E se essa piscina é gelada? Ela vai poder ter uma hipotermia. Então, é isso que a gente tem que entender, que eu não posso garantir que essa flutuação dorsal seja uma sobrevivência total para ela, ou um autossalvamento, né? Então, é explicar que nessa aula de natação é importante ter a música, é importante ter o grupo, até para a gente trabalhar na criança, desenvolver os neurônios de empatia nela, né? Então, para desenvolver a empatia, eu tenho que ter a relação com o outro. Se eu não tenho a relação com o outro, eu não desenvolvo a minha empatia. Então, a natação em grupo, ela se torna super importante, porque se torna esse momento de troca de informação entre os pais, de olhar entre as crianças, da criança olhar o outro e ver o que ele faz e querer copiar, que aí entra o neurônio espelho, né? Então, eu vejo o que o outro está fazendo, eu vejo o que o outro está falando, e aí eu imito. Então, o balbuciar, as palavrinhas. Então, ou seja, a aula em grupo é tudo de bom para a criança. É o que a gente precisa na nossa sociedade. Desenvolver mais a questão da empatia também.